Agora vamos dar um pulinho no jornal A Nova Democracia, num texto de ontem do Jailson Souza, que dialoga diretamente com isso que eu estou falando, de irmão, os caras tentaram dar golpe, eles mal disfarçaram isso, tá ligado? Vamos lembrar que isso tudo tá vindo a público, porque eles são burros, porque eles não apagaram e-mail, porque quando o pai do Cid foi tirar foto vendendo o presente da presidência da República, ele deixou a cara aparecer. Vamos lembrar que é só por isso que o Cid tá falando tudo, porque a água começou a bater na bunda da família, porque foram burros, porque estão o tempo todo construindo provas contra si, tá ligado? É isso que a gente tem que lidar. Então, eu acho muito importante esse texto aqui da Nova Democracia, então vou até botar a cara aqui do site pra gente ler isso juntinho, porque, volto a dizer, a responsabilidade de responsabilizar, a importância de responsabilizar os ditos generais legalistas. Do vídeo, então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Luiz Inácio deveria se preocupar com os generais legalistas. Será que Tomás Ribeiro Paiva e seus pares legalistas considerariam absurda a hipótese de desfechar um golpe militar agora se as massas estivessem em subelevação e se tivesse anuência do Departamento de Estado norte-americano? Ou seja, se os Estados Unidos apoiasse, ia ter golpe? Ia ter golpe? Óbvio que ia, porque se os Estados Unidos apoiasse, a Globo apoiaria, a Folha apoiaria, o Estadão apoiaria, automaticamente. Inclusive, é isso que essa mídia burguesa espera do governo Lula sempre, que é o alinhamento automático ao que os Estados Unidos perpetua, tá ligado? Muitas vezes a gente é mais norte-americanizado do que os próprios norte-americanos no sentido de comunicação da nossa mídia. A gente vê muito isso na questão de Israel, por exemplo. Nossa mídia é mais pró-Israel do que a mídia norte-americana. Então, a gente vê aqui, se o Bolsonaro não tivesse reconhecido, primeiramente, se o Trump fosse reeleito, ou se o Bolsonaro, sei lá, não tivesse feito birra com o Biden logo no início, talvez os Estados Unidos pudesse ter apoiado mesmo, tá ligado? O golpe aqui. Mas, bom, isso aqui já é um papo de conspiração, vindo da minha parte, né? Agora a gente vai ver um texto que é muito mais fundamentado. E a gente tem o Mundo na Zona aqui, que é um programa dedicado a isso, né? Então, vem comigo. Em reunião ministerial hoje, no caso ontem, o mandatário do país, Luiz Inácio, disparou contra Jair Bolsonaro. Se há 3 meses, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que planejou, ficou dentro de casa chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que tinha prometido, na expectativa de que fora do país o golpe poderia acontecer, porque eles financiaram as pessoas nas portas dos quartéis para tentar estimular o golpe. Embora seja exata a descrição que faz de Bolsonaro, Luiz Inácio claudica conscientemente no combate ao golpismo. Embora não economize nos impropérios aos altos mandos militares que atuaram abertamente pela ruptura institucional, a verdade é que Luiz Inácio apazigua, faz vista grossa e concilia com aqueles para quem as Forças Armadas devem ser fiadoras da democracia e, portanto, fiadoras da sua restrição ou suspensão. Vejamos o atual comandante, Tomás Ribeiro Paiva, tratado por Luiz Inácio como nobre figura democrática. 18 de janeiro de 2023, 10 dias depois do fatídico 8 de janeiro, quando centenas de galinhas verdes promoveram a invasão na Praça dos Três Poderes, o general foi flagrado fazendo uma análise da situação política, em uma reunião com seus subordinados. Na época, Tomás era o comandante militar do Sudeste. Em sua exposição, o general inicia avaliando o resultado das eleições. Infelizmente, foi o resultado que, para a maioria de nós, foi indesejado, mas que aconteceu. Tá, já começa aí. Por que esse corno tá dando pitaco sobre resultado de eleição? Já tá errado. Tomás defende que, apesar disso, é preciso seguir a vida. Aí eu pergunto, ele é um herói por isso? Não, ele tá fazendo a obrigação dele, que é seguir a vida dele. Para começar, militar não tem que dar pitaco em política, tá ligado? E é preciso seguir a vida, não precisa ser dito. É redundância, tá ligado? Então, ele aqui não ser um golpista declarado não transforma num herói. Porque se a porra do golpe tivesse acontecido,
ele não ia estar fazendo nada disso. Ele ia estar comemorando com o dinheiro público, fazendo sabe-se Deus o quê e aonde. Mas adiante, referindo-se ao 8 de janeiro, disse: aqui as cenas deploráveis e lamentáveis. A gente deu ferramenta para o cara chamar de terrorista. O cara, no caso, Alexandre de Moraes, eleito arquirrival pelo próprio Bolsonaro. Isso aqui é vândalo, isso é maluco, é cara que entrou em espiral de fanatismo que não se sustenta. O que produziu? Nada. O cara cagou na cadeira do Supremo. O que isso muda? Muda porra nenhuma. Indignado, o general prossegue: que coisa infantil, burra. Eles, os Galinhas Verdes, entregaram um salvo-conduto enorme para uma narrativa que a gente está vendo que está sendo estabelecida agora. Mais adiante, ele conclui: no dia 8, a gente teve um evento inaceitável em qualquer circunstância, vandalismo. Projetou a imagem negativa do Brasil no mundo e, do ponto de vista estratégico, fortalece o adversário. Aí deu problema. Como se vê, o general Tomás Paiva, que ganhou o notório título de general democrata por defender que política e quartel não devem se misturar, faz exatamente isso na sua palestra, porque revelou sua tamanha frustração com o fato dos Galinhas Verdes terem desprestigiado a causa da intervenção militar, agora chamada de terrorismo, por essa enorme narrativa que está sendo estabelecida agora. Isso não parece uma explícita posição política de um alto oficial da ativa, sendo crime, segundo o regulamento dos militares? E afinal, quem é o adversário favorecido estrategicamente? Seria a esquerda? Ou o que o general identifica como esquerda? Ora, mas o Exército não seria uma instituição de Estado apartidária? O atual comandante do Exército vai mais longe e se queixa daqueles que pretendiam que ocorresse uma intervenção militar naquele momento. Impossível de fazer. A gente viu as consequências disso. Vocês viram a repercussão mundial. Imagina se a gente tivesse enveredado para uma aventura. A gente não sobreviveria como país, a moeda explodiria. A gente ia levar um bloqueio econômico jamais visto. Você ia ficar um pária e o nosso povo ia sofrer as consequências. Ia ter sangue na rua. Ou você acha que o povo ia ficar em casa? Não ia acontecer. Mergulharíamos o país no caos. Como se pode notar, o que move sua objeção não é a defesa da nobre causa da democracia, tão amada por Tomás Ribeiro Paiva, mas sim a falta de apoio internacional. O Departamento de Estado norte-americano pronunciara-se em abril que não aceitaria golpe e imporia sanções econômicas. E justificativa perante a opinião pública interna, ou mais exatamente, medo de levantar resistência revolucionária, a intervenção militar total. Resta perguntar: e se essas variáveis não existissem? Será que Tomás Ribeiro Paiva e seus pares legalistas considerariam absurda a hipótese de desfechar um golpe militar, agora se as massas estivessem em subelevação e se tivesse anuência do Departamento de Estado norte-americano? Ou será que Tomás Ribeiro Paiva encenaria o papel de Castelo Branco, o general ultra-reacionário liberal que numa semana jurou lealdade ao governo de Jango e na outra encabeçou o primeiro governo militar em sequência ao golpe de 64, que depois seria engolido pela extrema-direita? Luiz Inácio, empenhado em polarizar eleitoralmente com Bolsonaro, está esquecendo de cuidar da própria retaguarda. Mais perigosos do que Bolsonaro são os próprios generais do alto comando. Cara, e é muito isso. E a gente tem falado disso há quase um ano, todos os dias, cara. Eu falo quase um ano porque é o meu período aqui no Zona Curva. Porque o Zona Curva, por essência, tem esse brado de não anistia na veia, tá ligado? Então, cara, é isso. Não tem essa de que, ai meu Deus, Bolsonaro pensou em tudo e ele tá sujando o nome das Forças Armadas. Não, porra nenhuma. Sem as Forças Armadas, Bolsonaro nem teria sido presidente. É um partido militar que tá atuando, tá ligado? E esse partido militar, na hora, escolheu o Bolsonaro como seu maior representante ali. Bolsonaro já era parlamentar há muito tempo. Ele já era famoso. A esquerda, inclusive, a gente ajudou muito a criar essa figura, denunciando as barbaridades que ele falava. A gente só não sabia que, juntamente com todas as bolhas que estavam se criando nas redes sociais, a gente estava dando voz para esse cara e que tinha muita gente se identificando com a barbaridade que ele falava.